pessoal, seja muito bem-vindo ao meu canal, Bruna Terror e Horror. E se você gosta desse tipo de vídeo, já curte, comenta e me segue pra mais vídeos assim. Se você tem uma história de terror, um relato que gostaria de compartilhar, que eu contasse aqui no canal, me mande no e-mail, no Instagram, que eu terei o maior prazer de contar. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo, tá? E, antes de mais nada, hoje o vídeo vai ser um pouquinho diferente. Vou sair contando vários contos e fazendo a minha maquiagem, tá bom? Espero que vocês gostem. E é isso. Então, vamos lá, a história a quem interessa. Sussurros na parede. Mudei para um apartamento antigo, no centro da cidade. Era pequeno, mas era o que dava no momento pra pagar, sabe? Mas era bem tranquilo, mas aconchegante. Até as noites começaram a ficar estranho. Toda vez que as luzes apagavam, eu escutava um som vindo da parede, como se algo quisesse sair de lá de dentro, sabe? Era um barulho de alguém, tipo, batendo mesmo assim. E era na parede do quarto. O som era baixo, quase imperceptível. A princípio, achei que fosse o encanamento, mas o som parecia vivo, como uma respiração. Até pensei que fosse uma pessoa, mas não tinha como, estava dentro da parede. Como que seria uma pessoa? Uma noite o sussurro ficou mais alto. Resolvi investigar, aproximei meu ouvido na parede e ouvi claramente uma voz. Me ajude, me ajude. Estou preso, estou preso. Gelei. Puxei um móvel pesado para o lado e examinei mais de perto. Vi algo terrível, um arranhão profundo na parede, como se alguém tivesse tentado sair dali de dentro. A voz agora estava desesperada. Por favor, me ajude. Me tire daqui. Chamei no outro dia um pedreiro. Quando ele quebrou a parede, encontrou vários ossos. Ossos humanos. Desde então, toda noite, o sussurro mudou de tom. Agora ele chamava pelo meu nome. A boneca de porcelana. Minha avó me deixou uma antiga boneca de porcelana antes de morrer. Era delicada, vestidos de roupas antigas. E os seus olhos azuis pareciam quase reais. Nunca gostei muito dela, pois no meu quarto, na primeira noite, acordei com a sensação de estar sendo observada. Ao olhar para a prateleira, vi que a boneca estava virada no canto da parede. Ela sempre aparecia num jeito estranho, sabe? Nunca estava lá da maneira que eu deixava. Ela sempre estava diferente, às vezes estava até caída no chão. Isso me deixava muito assustada. Ao olhar na prateleira, vi que a boneca estava virada e me encarando. Achei que fosse minha imaginação e voltei a dormir. Na noite seguinte, acordei com um barulho. Oi. Quando me virei, só tinha a boneca lá. A visita noturna. Todas as noites, minha filha de 5 anos, aqui no meu quarto, dizia que via um homem de chapéu no quarto dela. Até aí, eu pensava que era coisa de criança, sabe? Até porque criança vê coisas, fala que vê coisas, e é coisa de criança. Criança tem amigo imaginário, e até aí tava tudo bem. Mas toda noite ela me dizia isso. E eu tava encucada com isso na cabeça. Porque a criança tinha 5 anos e ela dizia que via uma sombra. Tinha um homem lá no quarto de chapéu. E eu até o momento pensava que era uma simples brincadeira ou coisa da imaginação dela. E sempre dizia a mesma coisa pra ela. Filha, vai dormir, isso é coisa da sua cabeça, vai passar e etc. Então uma noite eu decidi deixar uma câmera de segurança no quarto dela para provar que não havia nada lá, sabe? Na manhã seguinte, quando assisti a gravação, vi algo que me fez congelar. Por volta de 2 da manhã, minha filha sentou-se na cama e olhou diretamente para a cama. Mas o que realmente me apavorou foi o que veio depois. Uma sombra alta de chapéu surgiu no canto do quarto, ao lado dela, e ficou imóvel, olhando para ele, como se fosse coisa mais normal do mundo. E então, ambos olharam diretamente para a cama, como se soubesse que eu estava assistindo. Jogo da meia-noite. Numa noite chuvosa, meus amigos decidimos brincar de uma brincadeira. Encontramos na internet o jogo da meia-noite. Supostamente, era um antigo ritual, em que você invocava uma entidade para caçá-la dentro da sua própria casa. Parecia só mais uma lenda boba, então seguimos as instruções, acendemos uma vela, escrevemos nossos nomes em um papel e batemos na porta 3 vezes. Fizemos tudo o que estava escrito nas instruções. À meia-noite em ponto, então, o jogo começou, né? As regras eram simples.
não deixe a vela se apagar. Se apagasse, teríamos que acender ela imediatamente. Então, a gente teria que acender ela imediatamente, porque só tínhamos 10 segundos para reacendê-la. Se faltasse, a entidade nos pegaria. No início, tudo foi tranquilo, mas por volta das 3 da manhã, as velas começaram a piscar. O ar ficou tenso. De repente, a minha pegou, tentei reacendê-la, mas o isqueiro não funcionou. O pânico tomou conta. E eu ouvi passos pesados e lentos se aproximando aonde eu estava. Eu estava dentro do guarda-roupa. Quando finalmente consegui acender a vela, vi algo no canto do quarto. Uma sombra alta com olhos vazios me observando o tempo todo. O jogo acabou, mas desde aquela noite, sinto que algo está atrás de mim. Como se pra mim o jogo nunca tivesse terminado, sabe? E nos meus sonhos, quando eu ando, então eu tenho muito medo de dormir. E depois disso eu nunca mais fui o mesmo. E também nunca mais brinquei com esse jogo. Quarto trancado. Quando eu comprei a casa, o corretor mencionou apenas uma vez sobre um quarto. Um quarto trancado há anos, sabe? Os antigos donos nunca conseguiram abrir. Ele disse sem dar muita importância. Achei curioso, mas deixei pra lá. Meses depois, eu vivia tranquila, até que uma noite eu vi barulhos vindo daquele quarto trancado. Parecia um som de móveis sendo arrastado, sussurros abafados. Parecia que tinha gente ali dentro, sabe, mudando os móveis de lugar. Uma coisa estranha. O som de móveis sendo arrastado. Decidi ignorar, pensando que era apenas casa rangendo, né? Mas com o passar de semana, os fins ficaram mais frequentes. Até que uma madrugada, acordei com um estrondo. Fui até o corredor e lá estava a porta que estava trancada, agora ela estava aberta. Respirei fundo e fiquei pensando se eu entrava ou não naquele bendito quarto. Mas a curiosidade era tanta que eu simplesmente respirei fundo e entrei. O quarto era pequeno, com móveis antigos, coberto de poeiras. Mas o que me chamou a atenção foi um espelho grande no canto da sala. Ao se aproximar, percebi algo perturbador. Um reflexo que se movia junto comigo. De repente, o reflexo sorriu. E antes que eu pudesse reagir, ele se virou e caminhou para fora do espelho. Depois disso, eu fiquei, sei lá, parece que eu não era mais a mesma pessoa. Parecia que sempre eu via esse reflexo. O reflexo parece que estava me perseguindo, sabe? E às vezes eu fazia uns movimentos que eu não me lembrava que fazia. E toda vez eu acho que às vezes não, o que tinha lá dentro se juntou a mim. E eu nunca mais fui a mesma pessoa. Acho que agora são duas pessoas. Olhos na floresta. Durante o acampamento com amigos, decidimos explorar uma floresta tensa e que fica perto do nosso local. Era uma área conhecida por ser assombrada, mas estava em busca de aventura. À medida que nos afastávamos da barraca, notamos que a floresta parecia ficar mais escura e silenciosa. Após horas e horas, nos perdemos. Começamos a ouvir sussurros e risadas distantes. O medo começou a tomar conta, mas a curiosidade nos mantinha a avançar para saber o que era que estava causando este barulho. Logo encontramos uma clareira com uma árvore enorme. Sobre ela havia um velho diário empoeirado. Que estranho, no meio de uma floresta. No momento pensamos que foi alguém que simplesmente esqueceu, né, lá esse bendito diário. Ao abrir, as páginas estavam preenchidas com relatos de pessoas que haviam desaparecido na floresta. Coisa que a gente já até tinha visto no jornal. Pessoas desapareceram, os familiares tentaram procurar, mas simplesmente sem sucesso. Nunca mais foram encontrados. De repente percebemos que algo não estava certo. A luz do dia estava se esvaindo e a atmosfera ficou pesada. Olhamos ao redor e observamos entrando na floresta. Parecia se mover, formando um círculo ao nosso redor. O pânico tomou conta e começou a correr de volta em direção ao acampamento. Mas quando mais corrimos, mais parecia que a floresta se fechava sobre nós. As risadas e sussurros tomaram conta, mais alto ainda, como se estivéssemos
se divertindo com o nosso desespero, sabe? Era algo bem tenebroso. A gente tava correndo, mas não tava conseguindo sair de lá de jeito nenhum. Finalmente encontramos o caminho de volta, mas chegamos na barraca e percebemos que estávamos sozinhos. No entanto, os olhos ainda estavam lá, espreito pela escuridão. E a risada ecoava na floresta. Ninguém nunca encontrou os outros, e agora sempre que olho para a floresta, sinto que ainda há algo esperando por nós, ali na floresta. Nunca mais atreva-me a entrar lá, e aconselho a qualquer pessoa também não frequentar esta floresta. Última mensagem. Era uma noite tranquila quando meu celular começou a vibrar. A mensagem de texto. O número era desconhecido. Curiosa, abri a primeira mensagem e vi apenas uma foto. Era eu, tirada ao lado de fora da minha casa, à luz do luar. O coração disparou. Olhei pela janela, mas não havia ninguém. As mensagens continuaram, sabe? E, consequentemente, cada vez mais vieram várias fotos minhas diferentes naquele exato momento. Olhei para todos os lados, mas não vi ninguém. Não tinha resquício de ninguém. Isso me deixou com muito medo. Então recebi uma nova mensagem que dizia: estou mais perto do que você imagina. O medo tomou conta e decidi sair de casa e ir até a polícia. Mas no caminho meu celular novamente tocou. Era uma mensagem de voz. Com um nó na garganta escutei: você não precisa ir tão longe. Eu já estou aqui. A voz era baixa e arrastada, e então ouvi e senti um arrepio percorrer a espinha. Desesperado, parei o carro e olhei para trás. Então vi uma figura parada no meio da estrada, em volta. Uma sombra, não consegui distinguir os detalhes, mas parecia algo perverso. A mensagem seguinte apareceu na tela: é hora de nos conhecermos. Antes que eu pudesse reagir, a figura se aproximou e o celular caiu na minha mão. Quando olhei novamente, tudo ficou escuro. Nunca voltei para casa. E o telefone, que ainda toca, continua recebendo mensagem de um número desconhecido. O espelho quebrado. Sempre fui fascinada com antiguidades, sabe? Então, quando encontrei um espelho antigo em uma loja de segunda mão, não pude resistir com um maduro orçamento, mas havia um pequeno detalhe. A rachadura em um dos cantos, a propriedade me avisou que melhor não olhasse diretamente nela à noite, mas eu ri pensando que era apenas uma superstição, sabe? Uma coisa que não existe. Na primeira noite, coloquei o espelho no meu quarto e despedi da luz. Quando as luzes se apagaram, algo me atraiu para o espelho. A luz flutuava sobre a janela, retirando a moldura, e quando olhei para perceber, uma sombra atrás de mim apareceu e ficou olhando para mim, sabe, sobre o espelho. Senti um frio na espinha. Fui na cama tentar ignorar a sensação de ser observada, mas durante as semanas seguintes, mais clara, comecei a ter pesadelos com aquela figura. Me seguia sempre mais perto, até que finalmente estava do meu lado, sussurrando palavras que eu não entendia. Certa noite decidi encarar a figura. Fui até o espelho e, ao encarar a rachadura em voz alta: o que você quer? No momento em que a palavra saiu, a sombra lançou para mim, atravessando o vidro. Despertei com um grito, aquela sensação, sabe? Já estava lá ao meu lado na cama, senti um frio e por um momento não consegui me mover. Então a figura sorriu e vi o meu próprio reflexo retorcido. No dia seguinte, o espelho estava completamente intacto, sem a menor rachadura. Mas a partir daquele dia, não consegui mais me ver nele. Apenas a sombra olhava de volta pra mim, sabe? Quando reagia. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, já sabe,